Olha como Deus faz, o Homecast mais querido do Brasil, com esse casal sensacional, Leon e Lê. Muito bem, você que tá aí com a gente, nós vamos conversar sobre a segunda onda. Segunda onda mesmo? A gente não dá nem pra saber se é segunda, terceira, quarta. Em relação à saúde mental na pandemia, frustrações nos planos, futuro, planos, perspectivas. Não dá pra entender mais nada nesse mundão velho. E nós estamos aqui com Leon e Lê. Olha o que o Leon é, formado em engenharia elétrica e especialização em segurança de voo. Cai um avião, ele manja. Time, Parmeira, comida favorita, arroz e feijão. Não é possível, cara, comida favorita, o cara coloca arroz e feijão. Mas beleza, ele vai ter tempo pra explicar isso. Ele é de dezembro, 92, velho que nem eu, gosto de futebol, música sertaneja, roça, tempo de qualidade, o que nós teremos aqui também. Uma salva de palmas pro Leon. E ao lado a senhora Leon Letícia, formada em ciência e tecnologia em engenharia de materiais. Time Fluminense, muito bem. Comida favorita, nhoque. Agora de verdade, uma comida favorita, nhoque. Ela é de setembro, um mês muito legal, todo mundo sabe. Gosta de academia, treinar, praia, dogs, viajar. Uma salva de palmas para esse casal para a gente conversar sobre a segunda, terceira, quarta, quinta onda. Para você que está em casa, você vai poder ouvir um pouquinho mais sobre a história deles e como que está sendo a pandemia também. Primeira pergunta já, direta pro coração do Leon, do coração do apresentador pro Leon. Leon, como você lida com a calvície? Nossa. Vamos lá, primeira pergunta, e essa pergunta não está na pauta. Isso não estava combinado. Porque eu, como uma pessoa que está ficando careca, eu quero saber como que é isso para outra pessoa, como que ele lida com isso. Leon, muito obrigado por participar e abrir o seu coração em relação à calvície. Primeiramente, boa noite, né? Muito bom estar aqui para falar aí umas coisas sérias, mas também ao mesmo tempo tentar levar com leveza esse momento, né? E indo direto ao ponto sobre como que eu lido com a calvície. Cara, eu lido bem, mas as pessoas que estão em volta de mim não lidam bem. Então, meu pai, como barbeiro, cada vez que eu vou lá, ele fala, nossa, filho, já era. E a minha esposa também, cada vez lida pior com isso daí. Isso é uma frustração na pandemia também, né? Se a gente for pensar, né? Com certeza. Como caiu mais cabelo meu na pandemia. Caiu? Muitos. Frustração, estresse. É, o tempo inteiro, né? Gente, nós estamos aqui com um casal sensacional. Agora nós vamos para a primeira pergunta de verdade. Como começou? Casal mineirinho, carioca, Goiás, né? Meio. Como que foi o início da história de vocês? Como que é o coração? Qual foi o trocadilho mineiro que o Leon usou para você, Lê? Sabe, aquele trocadilho tipo muito de roça. E tipo assim, muito que só ele entendeu, mas ninguém da roda talvez entendeu. Sabe? Como que foi a história de você, gente? Muito obrigado, sejam bem-vindos ao nosso Homecast. Posso começar? Você quer começar? Pode começar. Então tá bom. Na verdade, ele tá falando isso porque a gente é falsos mineiros e falso carioca, né? Porque meio a meio. Eu nasci, na verdade, em São Bento de Sapucaí, que não é Minas, mas minha família é de Minas. E ela nasceu em Anápolis. Então é só o sotaque de carioca. Mas a gente se considera, né? Mas assim, como respondendo a pergunta de bate-pronto, assim, sendo bem direto ao ponto, eu acho que a nossa história tem a ver com muitas histórias de casais que cresceram na igreja, né? A gente ficou amigo num acampamento, né? Nada melhor do que um acampamento para poder unir pessoas, para poder, enfim, formar casais, né? E aí aconteceu que num acampamento, há alguns anos atrás, 2015, a gente se aproximou bastante e com a ajuda de alguns amigos, né, pra explicar um pouco mais, a gente se conhecia dentro da igreja, a gente às vezes participava aqui da programação dos jovens, mas aí a gente foi no acampamento que a gente se conheceu de fato, foi ficando mais amigos, certo? Foi ficando mais íntimo. Depois na verdade, no acampamento, que eu não desgrudava dela, tadinha, ela queria sentar do lado dela, aquelas coisas, sabe? De acampamento de igreja. E ela sempre dava um jeito de fugir, sentar em outro lado, que ela começou a perceber que eu queria ficar sentado do lado dela. Louvava assim, né? Com o olhinho pro lado, assim, pra saber se ela tava ali também e tal. Mas aí acontece que eu era responsável pelo busão do acampamento, né, cara? Aí na hora da volta, não tinha como eu que organizava quem ia sentar do lado de quem. E eu também não sou bobo, né? Como todo bom mineiro, assim, já planejei tudo na minha mente e organizei
todos os lugares e deixei o lugar ao lado dela vago. Totalmente vago. E aí, uma coincidência, né? Oramos pra ir embora e tal, e fiquei em cima, fiquei de pé, esperando ela me convidar para sentar. Porque eu tava sentado no corredor para ninguém sentar ao lado. Exatamente. Então você... é verdade. Não, mas então não rolou o convite, então. Tava já... Aí o que acontece? Tinham 2 horas de viagem. Depois de 1h30, ela me em pé, conversei com ela. Nossa, tadinho, né? Deixa ele sentar. Aí ela me convidou pra sentar. 1h30. E aí eu sentei ao lado dela. Tava ótimo. Então. E aí a gente começou a conversar, enfim, aquela conversa normal. E aí depois daquilo a gente não parou de falar nem um dia mais, assim. Trocamos o WhatsApp, começamos a conversar, falar dos planos, e aí a gente foi ficando mais amigos. E aí foi sentindo esse sentimento um pelo outro. E aí até o ponto que a gente começou a conversar mais sério e falar, olha, é isso que eu quero. Ah, mas uma informação importante, não vou me alongar muito, mas uma informação importante. Como toda menina faz com um menino, chegou um ponto que a Letícia, numa das conversas, me freou e falou assim, olha, eu não quero que você confunda as coisas, a gente é amigo, a gente, né, não quero que você... enfim. E aí naquele dia, cara, eu nunca orei tanto na minha vida pra saber o que eu ia responder. Não, é o famoso eu te amo em Cristo. Em Cristo. Aí acaba isso tudo. Rola. Às vezes rola, né? Zone. Se você tá em casa e já rolou esse eu te amo em Cristo, calma, existe possibilidade. Isso. Vai na minha. Tem, meu conselho. Tem esperança. Aí, dá pra mudar a chavinha, então. Eu orei e eu falei assim, não, agora é a hora que ou já era pra sempre, ou ela vai perceber que eu tô realmente interessado nela. E aí eu falei, Letícia, é o seguinte, você tá falando que eu não posso confundir as coisas, mas você é uma menina linda, maravilhosa, uma menina de Deus. Eu já confundi faz Exatamente. Eu já confundi faz muito tempo. Eu já confundi já lá no ônibus, impossível não confundir. Então, você me desculpa, mas é assim que começam as coisas, é na amizade mesmo. Então tá confundido. E aí a gente foi conversando até que, né, com a aprovação. Essa confusão rolou no teu coração também? Não, a mulher geralmente sabe quando o homem tá interessado, né? A gente não é boba. Mas eu estava certa que eu não queria ter nenhum relacionamento naquele momento, por isso que eu falei pra ele isso. Mas aí, né, depois de tanta oração, acho que Deus foi movendo o coração ali. Mas assim, a gente conversava bastante, era uma conversa bem legal, assim, bem gostosa, e foi isso que foi embasando o nosso relacionamento, amizade, e aí foi indo. Que é o mais importante, né? A gente brinca que eu orei muito pra conseguir conquistar a Letícia. E ela orou pouco pra fugir de mim, entendeu? Mentira, gente. Eu orava também, mas eu não orava direcionado. Eu orava, Deus, manda, né? Manda, Jeová, manda. Não, mas aí você sabe, né, cara? Eu fiz tudo como manda a regra, assim. Eu sou um cara meio old school, assim, então... O que é ser um old school pra galera que tá vendo a gente? Gentleman, né? Então a gente, antes de começar a namorar, fui conversar com os pais dela, fui explicar a situação, que eu gostava dela e tudo mais. Então, fizemos tudo como deve fazer também. Nosso primeiro dia de namorados, eu preparei toda uma cartilha, né? Contei uma história, né? De Isaac, né? Foi. E aí foi tudo belezinha. E aí estamos juntos faz... Quanto tempo? De namoro... Deixa ele acertar. Não, de namoro faz 5 anos. E de casamento a gente acabou de fazer 1 ano de casamento agora em janeiro. Então somos recém-casados. Estamos em plena lua de mel. Na pandemia. Na pandemia. Gente, não, acho muito top essa ideia da questão da história juntos, né? O quanto o Leon cresce e o quanto a Lê cresce também, né? Então vocês caíram de paraquedas na pandemia e como que vocês estão lidando com isso, né? É o nosso tema, a questão da segunda onda, terceira onda, não sei se vocês colocam como terceira, quarta, sei lá. Acho que é uma tsunami, né? Que a gente não saiu dela e tá nela. Perfeito. Né? Então a galera que tá vendo a gente, talvez uma esperança pra eles. Como que vocês estão lidando com, sabe, sei lá, saúde mental, saúde física, porque eu sei que vocês são youtubers famosos no Instagram, pode já colocar o Instagram de vocês aqui, abdominal, essas coisas e tal, pode passar pro pessoal, como que vocês estão lidando com isso nessa loucura de quarta, sétima, oitava onda? Eu vou deixar a Letícia responder, mas antes de mais nada eu queria deixar uma coisa bem clara. Instagram é Instagram. Não é real life, entendeu?
Vai Instagram lá. rola, mas não é aquilo ali. Não. Tem abdominal de manhã, mas tem também Mas o tem um bolo chocolate. de cenoura depois, entendeu? Tem Tem tudo a isso. corridinha, mas Lanchão. depois tem uma janta bem servida. Entendi. Bom, em relação à sua pergunta, eu colocaria 3 coisas assim que foram muito importantes pra gente nessa fase. Primeiro foi ter um relacionamento com Deus diário, assim. Quando você busca diariamente, tem lá seu momento de devocional, oração, lê a palavra, Deus vai trabalhando o coração de uma forma incrível, assim. E na pandemia, principalmente, né? Todo mundo ficou doido. E a gente não tem perspectiva do futuro, como é que vai ser, incerteza. E essa parte foi crucial, assim, pra gente se manter firme, pra Deus ir trabalhando, Deus ir transformando, tirando ansiedade, dando calma. Um dos principais pontos. Outro foi, já que a gente estava falando disso, foi a atividade física. Porque, nossa, é tão importante. A gente desestressa, joga tudo, né, na atividade, sai no suor, gente. É tudo muito bom. Então, foi uma das coisas que a gente fez, que ajudou muito, né? A gente passar por essa fase, que às vezes a gente ficava entediado em casa, não podia sair, não podia ver amigo, não podia viajar, não podia fazer nada. E aí a gente acaba ficando estressado, ainda mais com tudo acontecendo, as notícias e tudo. A gente pegava lá, quando não dava para sair na rua, a gente ligava a TV, colocava uma aula, fazia uma coisa e ficava leve depois. Então foi muito bom isso para nossa saúde mental, física. Outra coisa que eu acho muito legal também é contato com a natureza. A gente sempre assistia o pôr do sol, tentava dar uma volta lá no CTA, onde meus pais moram, e isso ajudou muito a gente, né, a dar uma espairada. Acho que é importante isso nesse momento de tensão, de dificuldade que a gente está passando, fazer essas coisas. Acho que foi, elencando aí umas 3 coisas, foram essas coisas que eu falaria. Mesmo tendo as 3 coisas, vocês sentiram algum momento de assim, cara, não aguento mais? Ah, com certeza. Toda hora, na verdade. A gente Equilíbrio. acho que todo mundo, assim, na pandemia viveu uma montanha-russa. Uma coisa que eu percebi, assim, é que as minhas emoções eram muito extremas. Então, ao mesmo tempo que eu tava, assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu ficava feliz, 5 minutos depois eu já tava totalmente entediado, ou bravo, ou triste. E aí, sei lá, acontecia algo e eu já ficava feliz novamente. Então, assim, era o tempo inteiro de altos e baixos. E isso deixa a gente um pouco louco, porque o que aconteceu exatamente, né? A gente casou em janeiro do ano passado, não tinha pandemia. A gente foi um dos últimos, talvez, casamentos aí que passou antes da pandemia. E logo depois a gente já foi para confinamento. Confinamos. Então a gente brinca que a gente tem 12 anos de casamento em 12 meses. 12. Porque foi assim, casamos e 24 horas agora juntos e tudo Intensivão. mais. Intensivo de casamento. Então isso de você ficar em casa o tempo inteiro e tudo mais, fechado, era meio que loucura às vezes, né? Tinha hora que a gente tinha que se ajudar porque um tava triste e a gente brincava, os dois não podem ficar tristes ao mesmo tempo, porque senão já era. E aconteceu. É, Aí a gente chorava junto. porque é uma loucura. Aquela bad, Não, mas é sério. seriado. Mas falando sério, a gente brinca desse negócio que falou de Sim. Instagram, mas o Instagram mostra a vida das pessoas, a gente fica olhando aquilo, só o lado bom, né? Ninguém mostra lá que tá triste e tudo mais. Então, acho que todo mundo passou por isso, né? Se alguém tá passando por isso, por esses altos e baixos, tipo, tá tudo bem, é normal. É dessa fase mesmo, assim, sabe? Tá todo mundo passando pela mesma coisa. Ninguém tá extremamente feliz, ninguém tá radiante, assim, sabe? E eu acho que a gente foram várias fases, assim, que a gente teve na pandemia. E a Letícia me ajudou muito com isso, porque ela é mais focada e organizada do que eu. Então chegou uma fase na pandemia que eu fiquei meio que sem trabalhar. Então aí ela me ajudou muito a organizar um pouco mais a rotina. E aí a gente ficou tentando acertar na nossa rotina, mas porque a gente via todo mundo fazendo alguma coisa diferente, né? Tava todo mundo produzindo. Super produtivo. Você abria o LinkedIn várias e línguas. O início foi muito assim, né? Tipo assim, Nossa. caramba, aprendi 3 línguas. Cursos e Sabe, cursos. uns negócios assim, você olhava no Insta, galera, nossa, acordei 5 da manhã. Pai vem dentro de corri dentro de casa. Milagre da manhã. Vocês tiveram também essa, nossa, eu Sim. preciso ser produtivo. Sim. Nossa, sempre uma pressão, né, que tem. E foi loucura, porque aí a gente chegou num ponto que a gente
entendeu assim, não, peraí, a gente tem que ser organizado, mas tudo bem também se a gente tiver alguns dias de relaxamento, assim, de ficar assistindo Netflix, de ficar deitado na cama e tudo mais. Então acho que, eu não sou psicólogo, né, mas eu acho que essa questão de não se cobrar tanto assim, nesse período que a gente está vivendo, ajudou a gente um pouquinho a tentar passar por essa fase com menos turbulência, né? Acho que foi isso. Uhum. Vocês tiveram alguma frustração que foi assim, cara, que osso na pandemia? Sim. Que vocês poderiam compartilhar com a gente e tal? Ó, Pra quem tá frustrado também, né? sim, acho que foi o ano passado, esse ano também, né? A gente tá talvez na pior fase da pandemia, mas ano passado teve um período que eu fiquei sem trabalhar. Então, acho que eu vou começar falando, acho que depois a Letícia pode falar um pouco da experiência dela. Mas isso de ter ficado em casa de layoff, sem trabalhar por 2 meses, ainda que fosse temporário, dá uma ansiedade enorme, assim, sobre o que vai acontecer, será que eu vou continuar trabalhando, será que eu vou ser demitido? Eu acabei de casar, tô construindo a minha vida e tudo mais, e ainda ter que considerar, não, mas espera aí, cara, eu sou crente, eu não posso ficar louco. Não, mas, sabe, passa tudo na cabeça. Então, isso de ter ficado sem trabalhar e de ter ficado sem rotina, assim, no sentido de acordar mais tarde, porque não tinha o que fazer, acho que isso me deixou um pouco com a cabeça meio zicada, assim. E o que eu falei que me ajudou muito foi isso, de tentar ter uma rotina um pouco mais organizada, mas também não tão rígida, porque a gente não é assim, não funciona assim. E isso pra mim fez com que eu ficasse bem frustrado com a situação, porque como cristãos a gente sabe que o que está escrito na palavra de Deus é lindo, maravilhoso, e a gente realmente acredita naquilo e tem que seguir. Mas na hora que o bicho pega, na hora do vamos ver, nós somos feitos de carne, e a ansiedade bate na gente. Talvez quando a gente era um pouco mais adolescente, não tinha boleto para pagar, não tinha nada, só queria jogar bola, era diferente. Mas quando você fica um pouco mais velho, que assim, você tem um pouco mais de responsabilidade, involuntariamente a pressão vai chegando, e ao mesmo tempo, e às vezes a gente não consegue lidar tão bem. Eu acho que isso acontece com todos, e aconteceu comigo logo assim, né, a gente estava no meio da pandemia, então foi mais ou menos isso. Foi bem frustrante para mim ficar um período sem trabalhar e ao mesmo tempo ter que ali ser um bom marido no começo de casamento, estar sempre... Expectativas, né? Tá sempre produzindo também, enfim, e demonstrar que eu tava firme, assim, né? Pô, sou um homem que tô aqui cuidando da minha esposa e tudo mais. E não funciona assim. No final das contas, a gente sabe que não funciona assim. Mas deixa a Letícia contar também um pouco das frustrações dela. Pra mim foi bem tenso, porque em 2019, foi 2019, né? 2020 foi a pandemia, começou. 2019 eu tava numa rotina muito agitada de faculdade, último ano de faculdade, fazendo TCC, fazendo estágio e organizando casamento. Então eu não tinha tempo pra nada, era super ocupada, fazia muitas coisas e tava com a cabeça cheia, assim, né, ocupada. Chegou no começo de 2020, a gente casou, e aí acabou o meu estágio, acabou a minha faculdade. Os planos eram, vou procurar emprego e esse ano vai ser assim, né? Eu não estava pensando em outra coisa, esse era o plano. E aí, nesse momento, começou a pandemia. E eu parei a vida toda, né? Parou tudo que eu estava fazendo. Não estava sem nada para fazer, só procurando emprego. E aí começou a pandemia, então foi muito difícil, porque as empresas estavam começando, né, ficar complicada a situação, demitir pessoas, e eu tentando emprego. Então, e aí acabou não dando certo, ou seja, meu plano não deu certo. Então foi bem frustrante isso de ter planejado ser desse jeito e ter acontecido tudo o que aconteceu. Foi bem frustrante. Eu tava sem fazer nada, então você fica com a cabeça vazia, assim, dá uma piradinha. Nossa. Aí teve... Dentro dessa ideia de ficar pirado, né? Como que vocês lidaram com o home office? Que todo mundo fala que pira a cabeça da gente. Cara, eu acho que um pouco antes de entrar na pandemia,
final ali de 2019, eu lembro que tive uma palestra sobre saúde mental. E nessa palestra eles explicaram um pouco sobre depressão, estresse e ansiedade. E lá eles falaram uma frase que eu acho que foi, assim, muito correta essa frase. Diz mais ou menos assim, né? Que depressão é o excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro e o estresse é o excesso de presente. Então, quando eu fui pro home office forçado por conta da pandemia, a cabeça de todo mundo, e inclusive a minha, tava, meu Deus, o que vai acontecer daqui pra frente? Será que vai durar uma semana? Porque eu não sei se você lembra, mas a gente achava que ia durar um mês. 15 dias. 15 dias ia voltar tudo. E aí, dias. já estamos há mais de um ano. Mais de um ano. Tudo fechado e tudo mais. E piorando. Piorando, né? Igual eu falei, estamos na pior fase, provavelmente. Então, quando eu entrei de home office, e eu acho que muita gente deve ter pensado a mesma coisa, beleza, vai ser bom, porque eu vou ficar aqui com a minha esposa, vou trabalhar aqui de casa. E realmente, nesse ponto, pro casamento foi ótimo, pro começo do casamento, porque a gente ficou junto, se ajudava. Pra mim foi muito necessário, porque igual eu tava falando, como eu tava sem fazer nada, ter o Leon em casa foi muito importante, porque senão eu ia pirar real, assim. Mas foi muito bom. Companheirismo, a questão companhia. Né, de estar próximo, né? Uhum. Então, assim, isso foi muito importante pra muitas famílias. Né? esse lado do home office é ótimo, que é você estar na sua casa, você comer bem, porque ali você faz uma melhor comida, mais saudável, tá com quem você gosta. Mas também tem aquele lado que eu acho que foi complicado e complexo, que é a falta de você se relacionar com outras pessoas do que você estava acostumado. Então, vou te dar um exemplo. No ano passado, a empresa que eu trabalhava sofreu uma grande crise e mandou muita gente embora. Então, de certo modo, eu estava trabalhando com todo mundo, a gente foi para um home office, e depois daquilo as pessoas foram mandadas embora, não tiveram a chance de se despedir. Então ficou aquele sentimento estranho, como se alguém tivesse Vazio. morrido e você Aham. não pudesse ter ido num enterro, algo do tipo, sabe? É muito ruim isso. Então esse lado do home office também é meio frustrante, porque você acha que você vai ser hiper produtivo, mas na verdade às vezes é mais difícil de você se concentrar, porque você tem coisas pra fazer em casa, enfim. Eu só tinha a Letícia lá, então foi mais tranquilo, mas eu sei que tem gente que tem filhos, que fica louco, porque precisa de ter aquele tempo lá no trabalho também. Então o home office pra mim ele é uma moeda de dois lados. Ele tem seu lado muito bom, enfim, mas também tem um lado muito ruim, que é você perder um pouco o contato com as pessoas, aquele cafezinho, aquela troca de experiência, de conhecimento, de conhecer as outras pessoas. Até mesmo às vezes de ter oportunidade de evangelizar no trabalho, porque você tá ali de home office em casa atrás de uma tela de computador, então você não fica ligando para outras pessoas. No trabalho não, no trabalho ali você trabalha com um monte de gente, você pode conversar. Então, não é que foi frustrante, mas foi bom, mas ao mesmo tempo também eu acho que eu senti falta e sinto até hoje, né, porque eu tô ainda de home office, disso, do contato com as pessoas, assim, do cafezinho, de tomar cafezinho. Como um bom mineiro, eu gosto de tomar muito cafezinho. E pra você, Lê, foi nessa pegada também? Em casa, perceberam? Em casa. Olhando assim, né, a parte dele, foi bom pra mim. Porque, igual eu falei, tinha a companhia dele. Então, foi crucial nesse caso. A gente ficou refletindo até, nossa, ainda bem que aconteceu de ter home office, porque senão teria sido bem intensa a situação. Mas teve também os seus estudos, né, que você começou a fazer de casa, que também é meio doido isso, né? Eu Sem turma, sem sala, comecei a puxar umas matérias do mestrado, já que o emprego não tinha dado certo. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Então, comecei a fazer algumas matérias e foi tudo online, né? Tudo online. De certa forma, eu acho que é diferente da faculdade. A faculdade é outra pegada. O mestrado são menos matérias, então você consegue concentrar mais. Então, estar de home office foi até bom nesse caso. Fazer tudo online. Pra mim foi bom. Legal. E dentro dessa ideia das frustrações, né? Como que vocês entenderam a questão de planos? Futuro? Como que eu vejo a mão de Deus nisso? E na vida de vocês, e até a gente colocar pra galera que tá assistindo em relação ao pensamento de Deus, aos planos de Deus. E aí já fica uma dica pra vocês de livro que eu queria deixar pra vocês,
que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Gente, muito bom. Se você está precisando tomar uma decisão, quer saber um pouquinho mais da vontade de Deus para sua vida, olha, é um livro fantástico, fantástico. Eu quero deixar só 2 textos para vocês em relação, pensando na questão dos planos, né? Efésios 5,17, que diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurar entender a vontade do Senhor quer dizer que eu não sou insensato. E pensando na pandemia, cara, o que rolou de insensatez? Por quê? Porque nós não conhecemos os planos de Deus. E tem outro texto muito legal, que é Tessalonicenses, o primeiro livro, 4:3, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ser santo no meio da pandemia, doideira também, né? Então, como que vocês lidaram com a questão da vontade de Deus, dos planos, do futuro, de como que lidar dentro da pandemia com alguns reflexos de vontade de Deus? É vontade de Deus? Não é? Dúvida e tal? Vai ser plano? Não vai? Vai ser futuro? Não vai? Tá certo? Não tá? Como que vocês pensaram nisso? Tô pensando aqui. Deixa eu pensar um pouco. Não, acho que isso de, como eu falei, a gente tem que ser muito sincero com Deus em todas as coisas. E eu acho que essa período que a gente está vivendo não tem precedentes, assim. Nem pra gente, nem pros nossos pais, talvez pros nossos avós. Sabe por que eu acho que é loucura, doideira? Nós estamos enfrentando um inimigo que ele é invisível. Isso é muito louco, assim, meio doido de entender que tá no ar, a gente pode respirar e ficar doente. E a morte nunca esteve tão próxima assim da gente, assim. Talvez a gente nunca pensou tanto, caramba, será que pode acontecer comigo e tudo mais. E nós tivemos pessoas próximas da gente que perderam a vida por causa dessa doença que a gente está vivendo, né, do coronavírus. Então é complicado isso de falar de planos, porque eu acho que essa quarentena esfregou na nossa cara, assim, ainda mais a nossa condição de fragilidade perante as coisas que a gente não tem nada no nosso controle. E para alguém que é ansioso, como eu sou um pouco, assim, foi bem complexo e complicado, porque você realmente tem que lidar com um dia de cada vez. A palavra de Deus realmente ela é muito sábia quando ela diz que a gente não sabe de nada do que vai acontecer amanhã. Então, acho que a Letícia vai até falar um pouco sobre planos, né? Sobre a importância de fazer planos, mas assim, eu percebi que realmente a gente tem que às vezes, entender que as coisas não estão na nossa mão. E até as coisas que a gente acha que está na nossa mão, ou seja, o que a gente vai decidir, a gente tem que pedir muita sabedoria. Então, falando um pouco sobre isso, de como que a gente lidou, um pouco da questão profissional, a gente estava meio que louco com tudo que ia acontecer, né? Com tudo que poderia acontecer, e aí a gente pediu orientação para Deus para saber o que a gente fazia, o que poderia acontecer no trabalho, será que eu ia ser demitido? E aí, dentro da pandemia, a gente tomou uma decisão de tentar procurar alguma coisa diferente, um novo emprego, sabe? Mesmo sem ter sido demitido. Procurar alguma coisa fora do país, só que será que é isso que Deus quer? E a gente colocou o nosso coração em oração, a gente chegou um pro outro, vamos orar, vamos pedir. E aí as coisas foram acontecendo e tudo mais. Então, eu acho que isso de fazer planos na pandemia e de entender um pouco essa nossa ansiedade foi bem complicado, bem complexo, mas eu acho que se a gente puder tirar uma lição dessa pandemia é que nossa vida realmente é frágil, que não importa o dinheiro que a gente tenha, né? Não importa nada, saúde é muito importante assim pra gente, então tem que confiar em Deus, nossa vida tá nas mãos de Deus o tempo inteiro, só a gente que não sabe disso às vezes, e isso esse vírus, essa quarentena veio pra esfregar na nossa cara, falar assim, a gente realmente não é nada, nossa vida é muito frágil, nossa saúde é frágil, nada tá no nosso controle, então o que a gente pode fazer com relação a isso? Se derramar aos pés de Deus, se derramar aos pés da cruz e pedir orientação, sabedoria e discernimento para poder seguir, proteção e todas essas coisas. Um dos ensinamentos que a gente teve em relação a planos foi ver que a gente precisa fazer planos, precisa sim fazer planos, para a gente ter um direcionamento na nossa vida. Mas a gente tem que entender que os planos que a gente fez não necessariamente vão acontecer dessa forma. E ok, foi só um primeiro direcionamento ali que a gente estava pensando em fazer,
mas as coisas podem acontecer diferentes e Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, então por mais que a gente faça planos, que a gente faz os planos que a gente quer que aconteça, óbvio. Mas confiar e descansar que Deus está no controle de tudo. Então foi muito aprender a cada dia que era assim, a gente faz plano, mas acontece tudo ao contrário. E começar a digerir e entender, aprender a descansar e saber que Deus está no controle de tudo. Ele é perfeito em todos os planos. Então, foi isso que a gente tirou de ensinamento, eu acho. Tem um texto muito conhecido, né, Provérbios 16:1, que diz, né, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? E fica assim, a esperança para você que está assistindo. Eu não sei qual foi o plano que você passou que, assim, desmoronou absurdamente, mas o que a gente viu de casamento não podendo ser feito, né? Vocês pegaram o finalzinho ali, né? Logo em seguida, pandemia, mas a gente conhece um monte de gente que não conseguiu casar, formatura. Ou casamento desfeito também, né? Casamento desfeito. Não consegui fazer minha festa de formatura. Ela a gente não formou, né? Eu também não formei. Você também não. A gente não formou mais ou menos, naquele negócio de meio de Zoom e tal, mas a gente não teve formação, eu não tive Até que eu consegui também. ter colação de grau. Você foi conseguiu? Na última semana, antes de fechar foi antes tudo. de fechar. A Primeira última semana de março. Consegui jogar o chapéu pra cima. Jogou o chapéu na hora que caiu, Joguei. acabou já também. Foi na semana seguinte. Aham. Então assim, você que tá assistindo a gente, se você teve frustrações, calma. Aí, o mundo inteiro tá passando por frustração, né? Se você não passou por isso, continue orando, peça para que Deus continue guardando seu coração. Então alguns planos a gente vai fazer, mas não é bem assim, né? Quer falar alguma coisa, mano? Não, eu acho que pra quem tá assistindo, principalmente, a gente tem que entender a situação que a gente tá vivendo. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no mundo, como igreja e tudo mais. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é uma opinião minha, é não entrar em discussões vãs, né, em muitas brigas políticas que acontecem hoje em dia e tudo mais, e olhar pro Evangelho, olhar pra Bíblia, assim, no sentido de que, obviamente, todo mundo pode pensar o que quiser, mas entender o outro lado, a dor do outro, porque nós estamos sofrendo. Então, assim, o tempo inteiro que a gente passou nessa pandemia, todo mundo deu uma pirada. Eu acho que ninguém passou ileso dessa fase meio louca. Então, se isso aconteceu com você, tá tudo bem, mas assim, o tá tudo bem beleza, a gente também passou por isso, mas procure ajuda de alguém, primeiramente, da própria palavra de Deus. Então, ter uma constância de meditação, de procurar ler a Bíblia, isso ajuda bastante. Segundo, das pessoas que estão próximas a gente, né? No caso, nós somos casados, nós temos as nossas esposas e tudo mais, tem as pessoas que gostam da gente, nossos familiares. E terceiro, se você estiver precisando de uma ajuda profissional, procure uma ajuda profissional, sabe? Vai atrás, faz terapia. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Nós não somos feitos de pedra, assim. A gente é feito de carne, a gente desmorona fácil, a gente é fraco, frágil. E a gente precisa da misericórdia de Deus todos os dias, sabe? E eu acho que... Eu tenho muita dificuldade com isso, porque... Eu perdi minha mãe quando eu tinha 16 anos, você sabe disso, você é meu amigo. E as pessoas sempre olharam pra mim e falavam assim, e falam, nossa, você é muito forte, você tá muito bem, você lidou muito bem com isso. E por dentro, às vezes, eu tava destroçado, eu tava chorando, tava triste. Mas as pessoas só veem aquilo, a gente brincou, né? Só veem o Instagram, só veem aquela lado de fora. E talvez não, né? Muitas pessoas estão vivendo essa fase de estar zoada por dentro, de estar tendo essas dificuldades de lidar com a situação, principalmente da pandemia que agravou. Procura ajuda, sabe? Vai atrás, assim, entenda, não se cobre tanto, não ache que você é um cara um Superman ou uma super heroína, uma Mulher Maravilha, sabe? Nós precisamos mesmo de ajuda, precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. E é assim que a gente vai se construindo, Deus vai trabalhando no nosso caráter, assim. Eu vejo muito a mão de Deus trabalhando na nossa vida. E quando eu falo igreja, trabalhando na igreja, é na minha vida, na sua vida, assim, sabe? Deus tem trabalhado no meio da igreja, tem trabalhado nas pessoas, assim. E basta a gente deixar ser usado, deixar ser trabalhado e abrir a mente para isso. E parar de ficar
enfim, se achando que é o tal, ou achar que tem a resposta para tudo, achar que tem a razão, que sabe o que fazer, que sabe a solução para a pandemia, que sabe a solução para resolver os problemas. Ninguém sabe. A gente tá perdido no final das contas. E o que a gente precisa, na verdade, é botar o joelho no chão e pedir ajuda de Deus para poder resolver tudo. Eu creio que você colocou num ponto muito legal, que é a ideia de que ninguém sabe. E na minha opinião, como pastor agora, iniciando o ministério, né? Você descansar em Deus muitas vezes, principalmente na pandemia, é ficar quieto. É você mostrar que você não tem razão em muitas coisas. É não entrar em discurso ou debate que não vai chegar em nada. A gente está num momento de solidão e de sofrimento. Por que ter razão? Por que ter a resposta, talvez, a pandemia vai acabar por causa disso, ou esse remédio, ou essa posição, ou essa aquilo. A gente está sofrendo tanto, né? Então, na minha opinião, descansar em Deus é mostrar que nós não temos razão, é mostrar que nós não temos, talvez, a solução. E aí você começa a entender que quem é a solução é quem? É Deus. É Deus. Então, talvez você que está assistindo a gente aí, tá com muito discurso, tá com muito textão, tá com muito negócio no Instagram, resposta pra tudo, né? Facebook, resposta pra tudo. Cara, dá uma segurada. Entender a vontade de Deus muitas vezes é rebaixar a nossa vontade. Deixar os nossos desejos de lado, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Não, eu entendo isso, a minha posição é essa. Calma, cara. A pandemia veio e escrachou realmente aquilo que a gente não sabe. E isso é descansar em Deus, né? A gente teve uma pergunta dos nossos milhões de telespectadores que nós temos aqui no YouTube ao vivaço, que foi da Camila Carvalho. Muito obrigado, viu, Camila, que mandou pra gente aqui. A pergunta é: a convivência mais intensa, que vocês comentaram em relação à pandemia e tal, revelou coisas novas, boas e ruins? Como casal? Como casal e tal. Ale, cara, não sabia que o Leão, tipo assim, acordava 4 da manhã pra fazer café. O vício de café dele, 4 da manhã, gente. Então, esse momento intenso, obrigado, Camilo, por ter mandado aqui. A convivência deixou um pouquinho mais, coisas boas, ruins. O que vocês podem compartilhar pra gente aqui? Descobri uma coisa que eu não sabia. Ai, calma. Pausa. Pausa dramática. Cadê a música? Pausa dramática. A gente volta daqui a pouco, gente. A gente volta daqui a pouco com a resposta, com a pergunta da Lê aqui, que tá tenso. Mano, já voltamos. É isso aí. Pergunta do chat, vamos lá. Esse menino tem fome o tempo inteiro. Olha a fome. Quando ele tá almoçando, ele já tá pensando: o que eu vou comer no café da tarde? Ou que tá tomando café da tarde. Nossa, o que a gente vai jantar? Meu Deus, é demais, assim. É que como bom mineiro, né? O mineiro, se você for ver, 8 horas da manhã ele já coloca a panela do feijão no fogo pra fazer. Pra almoçar às 10. Então, entendeu? Almoça às 10, almoça às 10. Não, mas falando sério, quando eu tava trabalhando na empresa, eu costumava almoçar 11 horas e a gente tem horários diferentes. Então essa adequação de horários foi bem engraçada no começo, né? Não teve briga, não teve nada, mas é engraçado. Mas eu acho que tem uma coisa que acho que é intensa que a gente teve no começo de casamento, assim, que foi realmente um conhecer o outro na essência. Olha, eu não tô querendo... Acho que a gente tem 1 ano só de casamento. Então, se eu falar isso, tem gente aí que tem muito mais experiência. Mas conhecer o outro na essência no sentido, assim... A Letícia já olha pra mim e já sabe se eu tô ansioso com alguma coisa, se eu tô preocupado com alguma coisa, assim. E eu acho que essas fraquezas... que no namoro não dá pra mostrar, porque no namoro você tá só nos bons momentos com a pessoa. Acho que a Letícia percebeu que eu sou de carne e osso e que eu tenho as minhas fraquezas e tudo mais, e que eu talvez nunca vou conseguir ser o melhor marido do mundo, que vai resolver todos os problemas e tudo mais. E vice-versa, né? Então eu acho que essa convivência um com o outro mostrou as nossas dificuldades, as nossas incertezas, né? O que às vezes um tem do outro, o que irrita no outro, assim, mas que a gente o que ajudou a gente foi sempre conversar bastante, assim. E sentar e conversar. Então, cara, 1 ano de pandemia, 24 horas junto. Conversar a gente fez muito. Então isso
isso foi muito legal de saber que... Mas, em geral, assim, não teve grandes surpresas. Porque uma coisa... Descobertos, assim, uma absurdos. coisas, assim, enormes. Porque uma coisa que a gente fazia muito no namoro era conversar muito. O namoro é pra isso, né? É pra se conhecer, pra conversar muito. Então, a gente já conversava demais, já conhecia vários defeitos, qualidades um do outro. E foi isso que você falou, no casamento, na pandemia, confinado, só deixou a gente mais sensível a saber como o outro tá, pelos mínimos detalhes, algumas coisas que irritam um ao outro, coisas menores, assim, eu diria. Viu? Tamo bem, eu acho. Depois de um ano, né? Imagina, Uma notinha. tem que fazer um desse aqui daqui 6 anos. Daqui 7 6 anos, daqui 10, 10 anos. pra gente ver como que tá Tem e que trazer tal. outros casais aqui. Porque a pandemia, acho que, igual eu falei, né? Fez muita gente ficar maluco, mas triste esse dado, né? De muita gente se separar na pandemia. Que eu acho que essa pandemia foi um teste, cara. Ferro e fogo, assim. Quem passou por essa pandemia, os casais que passaram por essa pandemia firme e forte, vão pro resto da vida. Porque realmente, ficar dentro de casa, aprendendo um com o outro e tudo mais, tem que se ajoelhar e pedir pra Deus ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, né? Uma melhor mãe. E sempre foi muito assim, né? A gente sempre colocou tudo diante de Deus. Então, se você tá com um sentimento ruim ou com um sentimento mais abalado, assim, colocar diante de Deus. Deus, me ajuda com isso. Me ajuda a amar mais o Leon. Me ajuda, sabe? Então, Deus sempre foi o centro. E isso ajuda muito a gente a lidar com as nossas emoções, nossos sentimentos, como carne e osso, né, que a gente é. Casamento Vertical, um bom livro. Dica de livro aí, hein? Casamento Vertical, um ótimo livro. E a gente tá chegando meio que no finalzinho, e você sabe que a gente sempre tem uma brincadeirinha pra gente dar uma encerrada aqui, né? A brincadeirinha nunca coloca o casamento em risco. Fica tranquilo, né? E a gente tá muito casal aqui, né? Eu já trouxe um casal, na próxima eu não posso trazer um casal, porque vai parecer homecast casal só, né? Então, é mais ou menos assim, eu vou mandar um e se, né? Joia. E vocês vão falar alguma coisa em relação a esse e se, Joia. tá bom? É fácil, é tranquilo, é ao vivo, fica tranquilo, não tem pressão nenhuma. Tipo assim, tem 600 pessoas assistindo, o canal vai bombar e tal, se acontecer alguma coisa. Viralizou. Talvez vire um memezinho. Entendi. Mas figurinha. é pouca coisa, uma figurinhazinha Tá e tal. Você já rolou figurinha Eu sua sei, já, né? que eu Você chorei sabe no que, casamento. que queima figurinha pra tudo quanto é lado. Sei. Sua figurinha. Se você quiser a figurinha do Leon, entre em contato comigo, Sim. tá bom? Chorei Eu muito mando no pra você, casamento. 129797, né? A gente tem de bate-pronto, José? Coloca Tem aí como no colocar a figurinha comentário. do Leon pra gente aqui na tela? Dá uns 2 minutos pro Josué. O Josué coloca aqui pra gente. Eu quero agradecer aqui a produção nossa, aqui, Josué, Gi e a Ju que tá aqui com a gente. Mas vamos lá, o e se? Ok. Eu sei que é tenso, mas vamos lá. Tô E pronto. se? E aí também você que tá em casa, pode responder esse se também no YouTube. E você manda aí e se, e você responde pra gente aí também no Manda, YouTube. o pessoal que tá manda, aí. manda no comentário. Manda E no se comentário que também? a gente coloca aqui na tela você pra todo mundo. E a gente tem a figurinha daqui a pouco do Leon pra você ver como a figurinha é interessante. Vamos lá. E se a pandemia acabasse hoje? Fariam o quê? Bate pronto, tem que ser bate Mas pronto. pra quem? Pros dois, sempre vai ser pros dois. E se a pandemia acabasse agora? Você que tá em casa, faria o quê? Cara, eu iria Bate pronto. pra um show com muitas pessoas assim, juntas. Saudade de ver aglomeração. Pro estádio de futebol, assistir meu Palmeiras jogar. Eu acho que é isso. Ver a igreja lotada de novo, cheias, com segurança. Acho que é isso que eu faria. Não, e se, tipo assim, a pandemia acabou, não existe mais coronavírus. Agora, Acabou. Nossa. Agora. Vamos fazer uma festa, Acabou, tipo cara. assim, não tem mais vírus. festa, Festa. churrascão. Churrascão O quantos pessoal dias? da igreja, os amigos, todo mundo, Quem, mano? família. Quanto mais gente, melhor. Outro casamento. Nossa, fazia. Outra casava, né? Outra festa de casamento. No mesmo então, né, Lê? Então você aí, comemorar, né, acabou, gente? e se, manda lá. E se tivesse 1 mês de vida? Nossa, a gente vai de um lado pro outro, né? Exato. Os cara vão de ver. Voltou a pandemia, Deus falou, vai ter pandemia sim, e 1 mês de vida só. Vamos lá, Lê O primeiro. coração até bateu forte aqui. Não, cuidado, 1 mês de vida, vamos lá. Eu acho que eu aproveitaria muito com a família, todos os momentos possíveis, e curtiria com eles em viagens, momentos assim.
simples, assim. Acho que a resposta é bem parecida. Nossa, vocês são muito casal mesmo, Não, né? mas é Tipo sério. assim, intenso, eu pensei já foi bem nisso, ela intenso a roubou de mim. pandemia. Nossa, o José travou. Mas eu acho que eu farei isso, mas isso só mostra que a gente deveria estar fazendo isso. Assim, né? Exato. Porque quando você dá essa pergunta em um mês de vida, o que você vai fazer? Por que a gente não faz isso a vida Mas esse inteira? um mês tem que ser sem pandemia, né? Porque É. senão aí... Viajar sem Não, um mês com sim. pandemia e um mês sem pandemia. Aí, É. Nossa, meu Deus do céu, né? Realmente. Então, ó, a gente tá em altos e baixos aqui, então vai ser sempre montanha-russa. E se ganhasse na Mega Sena? Fezinha. Eu viajaria o mundo. Pezinha. Fezinha deu certo. Mega Sena. Mega Sena. 130 Não, eu não- milhões de um dia pro outro. Eu não jogo na Mega Sena, só jogo no jogo do bicho. Eu sou crente brincando. mineiro. Sou Brincadeira. crente, gente. porque é mineiro que gosta de jogo do bicho, né? É. Eu sou crente. Mas eu acho que Nossa, difícil, mas eu usaria esse dinheiro pra poder fazer uma viagem ao mundo, tiraria umas férias. Para de me imitar. Não, De tá um muito, ano. tá muito Nossa. tá muito imitazinho. Acho que ajudaria a minha família. Mas eu acho que é mais fácil ganhar esse dinheiro talvez entrando no Big Brother. Do que ganhar na Big Mega Brother. Sena. Big Brother é mais crente que Mega Sena. É mais crente. E Brincadeira, se gente. a Vitória ganhasse o Big Brother? Vitube ganhasse o Big Brother. Eu não assisto Big Brother, cara. Eu Quem que é VTube? Quem que é Vitube? Nossa, olha isso! Olha quem entrou em cena! Leon, fala uma coisa pra esse Leon. Olha, a gente tá ao vivo, olha pra esse Leon. Olha, não, velho. O Josué tá impossível, vamos lá. Olha pra esse... parada. Olha pra esse Leon e fala alguma coisa pra ele, pra esse dia. Cara, esse dia foi maravilhoso. Olha pra ele, Esse olha pra foi ele. o Você tem que momento. olhar pra ele, olha pra ele. Esse foi o momento que Olha que pra a ele. porta se abriu e eu vi o amor da minha vida vindo em Olha minha pra direção ele. pra casar. Tem que olhar pra ele aqui, ó. Como assim? Isso aí, Ah, ó. Você tem que... entendi. entendeu? Entendi. É, isso. Mas parece que eu tô me declarando eu tô olhando pra ele, você. eu tô olhando pra ele, você tá lá, É. olhando pra ele lá. Não, vem mais perto. Não, mas eu... Chega mais. Isso, olha pra ele aí. Vai, fala ouvidinho. no ouvidinho dele. Vai. Olha, esse ano que você vai passar depois que você chorou, você vai chorar mais vezes, mas vai dar tudo certo, viu? Vai firme. Fica tranquilão que a vida é assim mesmo. Você vai casar Não com chora, a melhor não. mulher do mundo. Não, pode chorar. Há momentos de chorar, mas os momentos felizes também aproveita a felicidade. Extrapola e aproveita porque... Tá bom. Ô, Ô, José, coloca o Leon ali na Letícia, pra ela dar um recadinho pra ele no ouvido dele também. Coloca ali do lado da Lê, vamos ver. 1, 2, 3 e... Pum! Nossa, a gente tá voando, Olha nosso pra editor ele. tá top. Não, nossa produção Você tá olhando melhorou de verdade, muito. né? Olha Amor. pra ele. Você fez a melhor escolha da sua vida. Vai com fé, meu filho. Viu? Não chora. Não chora, pelo pra amor de rir. Deus, não chora. Tá bom, deixa essa figurinha aí. É a Gi que tá... a gente aumentou o nível. A gente tá Prazer. aumentando o nível. Vocês estão vendo, né, galera do Homecast aí, né? A gente tá aumentando o nível. Obrigado, Gi. E se achassem uma lâmpada no meio do deserto quente de Dubai? Tem que ser quente. Em Dubai. 3 pedidos. Nossa, a gente tá muito místico, né? Nossa. Fezinha. Que isso, gente? Fezinha, Que lâmpada isso, no meio do deserto. Big Brother. Fezinha. Galera, só pra dar uma descontraída. Não, A mas gente é sabe que a brincadeira. lâmpada não existe, né? O gênio sim. Tô brincando. Então, Vamos lá. Gênio, quente, 3 Dubai, pedidos. 3 pedidos. Bate pronto. Pá. Pode ser queijo, não tem problema. que acabasse a pandemia. Nossa, Aham. eu pensei nesse, amor. Não pode, Para não com pode isso. colar. Sim. Não, Eu ia ter são- falado primeiro. É. Agora você vai... Agora já era. Então pode falar o seu... Não, agora vai... Eu vou Não. pensar aqui enquanto Põe a figurinha isso. de novo, José. Quando dá atrito, você coloca a figurinha. Eu acho que acabasse a pandemia. Segunda coisa, eu acho que... Nossa, que complexo isso. Eu vou parecer muito Madre Teresa de Não, Calcutá. vou dar uma acrentada aqui então. Se É. você tivesse possibilidade em oração, aproximando de Deus, 3 pedidos pra Deus, não pro gênio, né? Olha, eu acho que eu ia falar pra que as pessoas se arrependessem logo e se virassem pra Cristo. E eu acho que meio crente, Vamos tirar o gênio da jogada. meio crente, acho que Maranata, eu ia pedir pra Jesus voltar Volta. e sim, e Chega. e chega de tristeza, chega de dor, chega de enfim.
que a gente possa viver a plenitude com ele lá no céu. Acho que seria isso. Tá vendo? Ó? Não, você viu? Tira o gênio. Você tira o gênio. Tirou não o vem- Smith. Não vem queijo, Veio- não vem, é. sabe? Não vem um negócio mais coisa. Mas pode vir coisa assim, tá, Lê? Pode falar, queria comer, sei lá, um negócio que eu comi muito top lá em São Paulo. Queria cabelo. Queria de Cabelo. Nossa, pro meu esqueci. marido. Podia ter Posso usar falado. um pouco do seu... Errou. Compartilha um pouco A do seu gente gênio. compartilhou da pandemia e você usa um do cabelo. Não, né? não do a mais. Cabelo pro marido, pro apresentador, por favor. Usa eu. Ai, cara. Ah, é muito difícil isso, Diego. Não, eu sei que é difícil, mas é ao vivo, assim que Você o pode povo pedir pro gosta. Fluminense A gente ser aumentou- campeão da Cara, a Libertadores. gente aumentou Não. muito, a gente aumentou muito. De 10 mil pessoas, a gente tá pra 100 mil pessoas assistindo. Então, assim, parece. foi muito mesmo. Ah, o primeiro tem que ser, gente, fim dessa pandemia. Ninguém aguenta mais. Muito chato, muito doloroso, muito triste. Sim. Então, fim da pandemia, com certeza. Segundo, para que a gente pudesse ir logo pra Holanda, né? Que é o nosso próximo passo. Pera aí. De primeira mão, gente. Não é de Primeiro Não é de primeiro programa ao vivo. Calma aí, fofoquinha. Vamos lá, que negócio desse? Tá virando o Holanda. programa Não, da é, tarde. A gente tá aqui, Sônia Abrão. Tá indo aqui, ó. Sônia Abrão. Altos e baixos. Altos e baixos. Figurinha, que Virou isso? programa Figurinha de fofoca. difícil. Que negócio é esse, Holanda? Que isso, gente? O que tá acontecendo? Não, a gente... Você chegou a comentar um pouco, né? Foi É. um dos nossos. Pera aí, eu vou até passar um álcool Uma gel das aqui, que nossas. ardeu um pouquinho aqui, cara. Uma das nossas reflexões da pandemia foi tentar coisas novas. E essa é a novidade, né? Estamos indo mudança. para um novo país, uma nova vida. Tem novo amigos trabalho. nossos lá já, né? É. Que vão assistir esse vídeo. Jack e Paula. Falando nisso, Coisa quero da mandar gente. um beijo, né? Pra Paulinha. Beijo pra Paula, pro Pro Jack. Jack. E eu quero fazer um homecast com vocês ao vivo. Sim. Será que eu consigo? Consegue. Com eles ao 5 vivo. horas. Não, pra tipo frente. assim, a gente tá rolando 8 horas, eles 5 horas Consegue. de madruga fazendo homecast. Coitados. Então, Excepcional. fica o convite pra eles, vai ser top o homecast. Mas então eles estão indo pra Holanda, gente, né, a trabalho. Coração dói, machuca, bebê entrou. Nossa, a gente tá voando com o GIF, né? Tipo assim, Não, não é bebê. vou fazer um carinhozinho no bebê. Bebê é... Primeira mão, gente, hoje. Primeira Fala aí, mão, gente, primeira mão. Os caras estão grávidos, o pessoal tá grávido aqui também, estão indo pra Holanda. Que mais? Brincadeira. Se eu que falar tem isso, mais, o povo gente? vai acreditar, hein? Tipo assim, eu tenho uma perna mecânica. Tipo, o Roberto Carlos que fez isso uma vez, né, num programa, né? Ninguém sabia que ele tinha perna mecânica e ele mostrou. Gente, a Ju tá aqui atrás da televisão já assim, ó. Mas eu não sei se é fome ou se é é fome. baby. É fome. Nossa, não dá. Brincadeira, gente. Gente, Gente. Não, a gente subiu muito, a gente já tá com 20 Só mil queria dar uma pessoas. A descontraída. galera tá mandando aqui, eu só vou mandar um salve pro povo aqui, Jéssica, Camila, Rebeca, Diego, olha, eu mando um salve pra mim mesmo. A Glaucia, a Nani, a André Couto, galera falando assim, eu amo esse casal, Rodrigão mandando um salve pra vocês. Ah, Eu amo esse casal demais, lindo demais, churrasco, ia pra igreja, Verdão tem amanhã, mais um caneco, da irmã mandou. Amanhã Boa, já, né? É amanhã. mais um caneco da Ali, vai Mengos, God bless you, ó, God Quem bless falou? you In English? all. In English? In English. ó, Quem você acha? Internacional. Samir, Samir, um salve pro Samir abraço. também, um salve pro Samir. Calma que a gente tá terminando, a gente tá batendo aqui o recorde de gente assistindo. Vamos lá, e se Precisa mentir também. passamos... Não, tem bastante gente assistindo, 20 pessoas. E se tivessem que escolher vale um ano Mac, Burger King ou comidinhas fits? Eu quero colocar vocês em pressão, porque eu sei que vocês são muito fit. Então vale um ano. Um ano Mac, um ano Burger King, BK ou um ano comidinha fitness. Eu quero conflito Junto. agora. Figurinha três de conflito. Figurinha de 2, 3 e conflito. junto. Pensando, Vai lá, um, pensando. dois, três e junto. Não, um, dois, dois, três e junto. velho. Eu quero ver se vocês estão afinados. 1, 2, Dois, 3 três e... e... Fitness. Burger King. Conflito! Deixa eu explicar. Não, deixa eu Nós explicar. estamos em conflito! Noite de conflito. Como que é o nome lá de segunda-feira que eles lavam roupa suja? Casa no de Big Brother? família. Sei lá. Não, no Big Brother. Como Não que é? assisto Big Brother. Segunda-feira, que Não eles assisto. treta. Eu não Assiste sim, ele assiste Big Brother. Como que é o nome de segunda-feira, gente? Jogo da Discórdia, começando aqui no IPJA. Não, você não pensou bem. Um Olha quer só. fitness, Não, é brincadeira. o assim. outro Não, quer olha só. gordice. Figurinha É que eu- de treta. Gente, Vai. Como é difícil ser fitness? Fala sério. Se você tem um negócio de graça um ano, você É que é consegue caro, né? As isso. armatinhas fitness. E aí você come os hamburgão, os lanchão.
Depois, né? Não, Acho mas que é melhor do que... Não, ter vai um ter uma Burger discussãozinha King. quando chegar em casa. Não, né? tô tranquilo, Não, mas- porque tinha que ser Não, eu já fitness, sabia né? que isso ia acontecer. Ela já me conhece. Um ano de casamento. A E fitness. se tivesse que morar cobertura em São Paulo, paulista, cobertura, triplex. Ixi, triplex dá problema. Não, eu não comentei nada, não falei nada. Triplex. Quadriplex, pra mudar um pouco, pra mudar um pouco, quadriplex pra morar em Sampa ou sítio no Zoro. Nossa, eu sei que eu machuquei o coração. Cara, ia dar confusão essa, porque essas Vai dar passagens confusão? seriam Vai lá, 1, diferentes. 2, 3, vai ser junto. 1, 2, 3 e vai. Roça do Zoro. Roça, vai. Sério mesmo? É. Depois Olha de um a ano. frustração do É. Leão. Não, eu tô feliz. Cara de Ela choro falou, do ela Leão de falou. novo. Ai, São Paulo é tenso, São Paulo, gente. quadriplex, Ah, não, ia meio pra da roça. Ai. Paulista. Deixa São José mesmo, né? Não, quadriplex em São José. Não, Aí Ou sim, aí Construção do sim, Zoro. aí sim. Não, Sítio Não, Construção do aí eu vou pra Sítio São Construção do Zoro. não, eu Top. ficaria em São José. São José, vai. São José, eu gosto de São José. Eu gosto de... É muito extremo isso. É, Josué, pesquisa aí, figurinha de bebê de novo. A gente vai votar em bebê. bebê. E se ficassem grávidos de quíntuplos? Quem Sim. planejou essas perguntas? E se... Ó, a gente tem uma Já produção assim. era. A produção... A Ferrou. produção tá fervendo. Quíntuplos. Figurinha... Cara, sabe o que eu faria? Não, figurinha de eu quíntuplos. sei, É fácil eu achar, ligaria, é muito fácil ligaria achar. pra Discover Home Health. Tô até falando inglês já. Tipo E assim, faria uma vem- série da nossa vida. Vem. Os velho. 5, eu acho que já tem até. Os Busbys, né? Busbys, eu acho que É, é já Busbys, tem. Eu né? faria. É isso. Os Leon Nossa, e Lê. seria Os Lê. sensacional. Os Ficaria Lês. igual, eu viveria disso. Não, mas de boa, sossegadinho. Nossa, não. Que loucura. Desesperador. Não, o Leão tá imagina. tipo assim, super... Não, A gente já tá do lado, a gente já tá do lado de de Taubaté, né? Não, Grávida deixa eu ir de na Taubaté. real agora. Lê, sua opinião, porque você que, né, que vai Nossa. passar pra questão da né, quíntuplos de BBB, né? De BBB não. Desesperador. Meu Deus. Desesperador. Com certeza. Tipo assim, do nada, você vai, o médico vira, faz a coisa e... Josué. Tira isso quíntuplos, daí. quíntuplos, o cara chega pra você e fala, Lê, são 5. Qual primeira frase? Ferrou. Leon, são 5. Nossa, eu já ia começar a comprar a camiseta do time de futebol de salão já. Ia montar um time e as Olimpíadas Evangélicas só ia ser os filhos só. Ia ser assim. Tipo, é nóis. É. É nóis, é nóis. Vamos lá. E se... Ah, esse aqui já tem. E se o mundo acabasse amanhã? Diminuiu um pouco, vai. Vocês têm poucas horas. Lá a gente deu 1 mês, agora a gente tá dando horas. Burger King? Não. Festão com os amigos e família. Na pandemia, olha. É. Nada Já vai secreto. morrer mesmo? Os caras vão morrer amanhã mesmo. É. Vão morrer amanhã. E se... Vamos lá. E se... o Palmeiras jogasse com o Fluminense e perdesse de 7-1. Lê, você zoaria o Leão? Sim, com certeza. Qual a possibilidade disso acontecer, Leão? Não é pra dar risadinha. Porque pode ter conflito aqui entre um e outro. Não, é muito difícil. E se Não, é muito difícil. 7-1 Fluminense. Aconteceu, qual é a sua posição? Não tem como. Não, eu ia aconteceu, dar aconteceu. risada. Aconteceu, amor. Aconteceu. Não, ele tá existe falando. possibilidade de acontecer. É, eu ia né, falar Lê? assim, ó, faz Tudo é o... possível. Não, acontece. Eu ia Fluminense falar assim, muito bom. vamos comemorar, vamos pedir um Vamos lanche. comemorar. Vamos pedir um lanche. Vamos comemorar. Você ia ficar feliz. 7-1. Não, feliz ninguém ia ficar, mas... Ela mas ia ficar. Ela estaria muito feliz. E se? Mas isso não ia acontecer, é muito difícil. Ele tá se consolando nisso, Ele né? tá se mas- consolando nisso, mas tipo assim, aconteceu aqui, no WhatsAppzinho aqui. E se pudesse entrar num filme, qual seria? Cara, eu tenho a resposta fácil, simples. Muito fácil. Fácil. Então você vai primeiro, depois pra ler responder. Top. Criação de conteúdo aí, hein, galera. Vamos lá. Rock Balboa. Com Nossa, certeza. Leon. Eu Meu queria Deus do entrar céu. no filme do Rock Balboa. Meu sonho era... Você quer ser o Rock? Nossa, eu queria, Tipo, mas colocar não consigo. moletom cinza, correr de Treinar madrugada, todo dia, suado. Mas quando eu assisto o Rock, principalmente Rock 4, que ele vai Cara, pra Rússia, que ele vai pra Rússia Vai. treinar, aham. eu ouço aquelas músicas, eu me sinto o próprio Rock, mas aí logo passa, porque... Só falta ser igual. É,
Logo passa, não funciona. Fica Só só no fico sonho, inspirado, né? né? Só no sonho. Mas- Cara, a minha pergunta em relação ao Rock Balboa é tipo assim, existe alguém da nossa geração que assiste Rock Balboa, velho? tem, com certeza. Não, sem zoeira. Comenta aí nos Não, comentários, a galera pessoal. assiste, Não, porque tem um tem pessoal gente. dos anos 80, 90, Não, Rock Balboa. 70, os caras sabem. Mas, Tem. cara, Rock Balboa, velho. Ah, você tem que- agora, tem o Creed agora, que é a tem o continuação. Creed, é verdade. Lê, e se? Filme? Nossa. Eu não tenho nenhum filme que seja muito... Não. Não? Qual que é essa, né? Me ajuda, amor. Não sei. Faz um desenho. Nossa, você sabe que vai rolar memezinho, né? O memezinho, desenho. Fala um desenho. E se? 3, 2... Friends? Pode Friends. ser. Filme. Pode ser. Pode Série? ser documentário também. The Crown. Filme, tudo. Nossa, o que tá acontecendo? E se? Nossa, o nosso, gente. nosso tempo é não. caro aqui. Não sei. Caríssimo. Muitas pessoas assistindo. A gente vai pro comercial, a gente já volta. Pum, voltou. Caímos. Pum, voltou. E se... Filme. Filme que você gosta. Bateu, pum. Ah, essa foi muito fácil pro Leon. Eu não tenho nenhum filme preferido, assim, muito... Fala que você gosta de rock também. Ah, eu vou lá no rock com Rock. ele. Né? Bate- Fazer um treino você é com o cara, com o você é o Sylvester russo Stallone. bater. Então pronto, fechou. E se, pra gente terminar aqui e a gente encerrar da hora, e se pudesse escolher um personagem bíblico, qual seria? Não vale Jesus. É lógico, né? Olha, eu olho pra tela, olha que tá ali. Cara, Tipo assim, fala assim, cara, da hora, eu queria muito conhecer ou ser esse personagem. acho que Paulo. Ah, amor, pá. Ah, mentira. Mentira. Não, vamos fingir que não, viu? Fala você primeiro, então vai. Então vai, não é ao vivo, a produção já vai cortar, cortou. Pum, cortou. Ai, gente. se- Paulo. Eu falaria Paulo também. Quem não quer Paulo, né? Não, Conhecer é Paulo. sensacional. Não tem como. Ah, os evangelhos também, né? Negócio top também, né? É. Tal. Mas a gente mira em Paulo, mas acho que a gente tá mais pra Pedro ali, né? Meio bravão, assim, meio que faz as coisas meio da cabeça louca, assim, e Jesus vem e conserta. Ah, eu tô assistindo The Chosen, Ah, fica aí também o Fica a convite. dica. The Chosen. E é O que bem que legal. vocês acharam do primeiro episódio. do primeiro episódio? Não, bem legal, bem interessante. Foi assim, né? É. Mais ou menos. Eu achei que, né? Mas não vou dar spoiler pro pessoal também que vai assistir, né? E estamos chegando no fim do nosso Homecast. Uma Susto. salva de palmas. Eu gosto dessa Assustei. música. Estamos chegando no fim do Homecast. Eita, Jesus. Você que Jesus. curtiu, nós tivemos muitas perguntas, assim, foi top demais a galera que chegou com a gente aqui. Leon tá mais para terá. Nossa, os caras vão terá. Terá. Gente, valeu você que tá participando com a gente. Posso dar uma mensagem? Pode, a gente vai mandar pra galera aqui, pro Leon. Gente, muito obrigado. Porque realmente não é fácil, galera. Ao vivo é aquele negócio, José pode passar engatinhando aqui. O que já aconteceu, e eu quero dar um testemunho. Semana passada, estava conversando com o Matheus e Laís aqui, e o José veio atrás, assim, conversar comigo, falando assim, não olha pra mim. E tipo assim, ele não queria que eu risse. Como isso? Como que pode? Então assim, é bem difícil, gente. Ao vivo é muito complicado. Mas aceite o nosso convite, tá? Você que tá aí vendo a gente, aceite o convite. Dá um frio na barriga. Tá bom, dá um friozinho na barriga, Mas porque- aqui depois fica, né? Depois o negócio vai rolando Vai. aqui e tal. E obrigado por vocês que estão participando com a gente no YouTube. Aí você precisa parar de arrumar essas condições. Já aumentando aqui com a gente, é nóis de figurinha. Mas manda um salve, Leon. Não, eu as só últimas queria. palavras, pode mandar Antes pra de gente mais aí. nada, a ideia desse Homecast foi falar de coisa séria, né? Que é a pandemia. A gente brincou um pouco assim, mas a gente sabe que a pandemia não é brincadeira, né? Então, a gente tá vivendo momentos muito difíceis mesmo. Pessoas que a gente perdeu amigos e tudo mais, familiares. Então, é levar a sério essa situação que a gente tá vivendo, se cuidar, né? E espero que a gente tenha brincado um pouco assim no Com sentido, certeza. mas a Alegrado gente sabe essa que é noite. sério. A gente não quer Exatamente. usar de nada, a gente só tá brincando mesmo tentando deixar esse momento mais tranquilo. E falar pra vocês que casem é ótimo, muito bom mesmo, mas casem com a pessoa certa, porque, cara, se você casar com a pessoa errada, é melhor tu ficar solteiro. Ou a mesma coisa pra mulher. Exatamente. Tatuagem, Casem casem, é Tem ótimo. que casar Mesmo com... que demore, Isso. espere, Tem que casar com a pessoa perseverem. certa. Porque se você casar com a pessoa errada, aí você já tá debaixo d'água. Então é melhor você realmente esperar,
e casar com a pessoa certa e é isso. Pede o direcionamento de Deus, obedece o que ele fala e as coisas vão acontecendo, né? Deus vai direcionando todas as coisas. Eu queria só agradecer a oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês. A gente ama vocês, ama essa igreja, já estamos com saudades. Um beijo pra todo mundo. Tivemos o Homecast aqui, valeu, gente. Obrigado por você que tá aí com a gente. Muita gente assistindo, tipo 1h30. Programa longo, extenso, mas top. Lembre-se disso, a gente falou sobre pandemia. Vamos reforçar. Nós não zoamos pela pandemia. É lógico disso, todo mundo sabe disso. Mas nós brincamos um pouquinho sobre a nossa vida, aquilo que a gente pode conversar um pouquinho mais. E acompanhe com a gente. Todo sábado você pode ser o próximo. Isso mesmo, você pode ser o próximo a estar aqui sentado com a gente. E não se esqueça, inscreva-se aí no nosso canal IPJA, clica aí no sininho, tem esse negócio de sininho, né, agora, tem negócio de compartilhar e tal. IPJA, Jardim Augusta aí também, acho que tá errado ali, tá certo? Jardim Augusta, Instagram, Facebook, tudo mais, e tamo junto. Esse foi o nosso Homecast de hoje, falando sobre pandemia, falando sobre as loucuras, quarta, quinta onda. Espero que tenha sido bom pra você e pra sua família. Tamo junto, gente. Um beijo. Tchau. Um abraço a todos. Quer encerrar com qual palavra? Última palavra do Homecast. Última palavra? Só a palavrinha. Fé. Fé. Nossa, tá muito crente. Tipo café. Nossa, tá muito crente. Vai. Fé. Última palavrinha. Perseverança. Sabe aquele negocinho do caminhão? Sei. Você bate o olho e fala: qual é o caminhão do Leon? Nossa. Perseverança, O cara eu falei. pergunta Não, acho que é isso. Tipo, Resiliência. Não, a palavra do momento. Cleverson. Não. O povo coloca embaixo, tipo, Cleverson. Resiliência é chique. Vende bem. Performance, né? Vende bem. Legal. Sim. Resiliência. Legal, Lê. Fé, já falei. Fé, já que falou. vai dar tudo. E o nosso Tudo último, certo. a minha última é Homecast. Tamo junto. Valeu. Beijo. Valeu, tchau.